Olá, pessoal! Mais uma vez, aqui o professor Enio do Instituto Parênese, um instituto totalmente dedicado à educação e cidadania com valores cristãos. Dando continuidade às nossas devocionais do Salmo 2, hoje nós iremos enfatizar o versículo de número 9. Diz assim o versículo de número 9: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Bom, em conexão com o verso anterior, o verso 8, dizia claramente assim: Pede-me e eu vou te dar as nações por herança, a posse das terras, etc. E diz aqui, dando continuidade, que vai dominar, vai reger essas terras com vara de ferro. Em outras palavras, com muita força, com muita austeridade. E é uma força tão exagerada que vai despedaçar. E a comparação que se faz é como se fosse um vaso. Né? O vaso, quando o oleiro está fazendo, ele não está totalmente firme ainda. Qualquer pancadinha ele quebra, racha, né? Que está em processo de secagem ou até mesmo, né, de cozinhar, assar no forno. Então tem todas essas características. É muito válido aqui dizer que a maioria da poesia ela é simbólica, ela é cheia de símbolos. Né? Quando a gente fala poesia, né, no Antigo Testamento, né, a gente geralmente gosta da tríade: profetas, poéticos e sábios. Né? São três termos que a gente usa constantemente para falar dessa riqueza linguística que tem o hebraico, o aramaico, para comentar como que as pessoas naquela época expressavam as suas ideias, as suas leituras a respeito de grupo social, questões políticas, econômicas e até principalmente as religiosas. Então é muito comum fazer as metáforas, as comparações. Então, para dizer, muitas vezes para dizer assim que é justo, vem a figura da vara, a figura da clava, a figura do ferrolho, porque envolve o material que é assim duro, firme, que é o ferro. Assim como também para falar assim que é uma coisa mais sensível, uma coisa mais delicada, uma coisa mais assim que precisa de maiores cuidados, o vaso, né? Então essas comparações dizem respeito de como que os profetas, os sacerdotes, os sábios, de uma maneira geral, ensinava a partir de comparações. Qual a verdade que a gente tem aqui? Então, a verdade aqui é dizer assim, ó, firmeza, que está falando vara de ferro, e sensibilidade, porque fala vaso de oleiro, são ações necessárias para os líderes que administram uma nação. Em outras palavras, você tem que ter firmeza, mas tem que ser sensível, né, com as questões, com as pessoas e tal. A firmeza sem qualquer senso de sensibilidade leva para uma questão, vamos aqui dizer, ditatorial. Né? Ferro e fogo. Falou uma vez só e não vai falar mais. Né? Desculpa a expressão, mas assim, desce o porrete. E então, obviamente, essa liderança começa a ficar em xeque. Né? E se é muito sensível e não tem nada de firmeza, é totalmente desconectada de austeridade, autonomia. Então, o que, que acontece? Não ganha respeito. Né? Muitas pessoas falam assim: aquilo lá é um problema sério, aquilo lá ninguém respeita. E muitas vezes é assim, não sabe dimensionar a gravidade da questão, porque é sensível demais. Então, vamos aqui dizer, é sensível tanto com respeito a uma gota de água, como com respeito ao oceano, porque não sabe mensurar as dimensões de urgência.
Então, firmeza e sensibilidade são qualificativos de um grande líder, principalmente quem vai administrar outras pessoas, quem vai mobilizar, recrutar e capacitar outras pessoas. Qual a nossa oração? A oração é que os líderes administrem as suas nações com justiça, acompanhado da sabedoria, da compaixão e da segurança. Então aí já amplia um pouco, né, os qualificativos do que seria essa firmeza e sensibilidade. Justiça com sabedoria, com compaixão, compaixão é sinônimo de misericórdia, e segurança. Gaste o seu tempo aí pedindo para que o Espírito do Senhor cada vez mais dê sabedoria aos líderes de nossas nações, de nossa nação e das outras nações que também nos ouvem ao redor do mundo. O papel da igreja. Como que a gente reflete sobre a igreja? Bom, primeiramente, no seu grupo aí, tenta definir o conceito bíblico e teológico de justiça de Deus. A gente já trabalhou isso numa outra devocional, né? Por que conceito bíblico e teológico de justiça de Deus? O fim último da justiça salvífica é promover a libertação ou a salvação. Só que para chegar lá, ele gera na pessoa essa questão da fé, né? Questão, por que eles creram? Porque manifestou a justiça de Deus. Então, por que eles são justos? Porque eles creram, né? Muitas vezes quando aparece na Bíblia assim, né? E era um homem justo aos olhos de Deus. Era um homem crente. É um homem, uma mulher que reconhecia Deus como Deus. Não era apenas uma divindade. Muitas vezes esse termo era um homem justo ou era um homem piedoso, dependendo da tradução. Esses termos justo e piedoso é porque se referem a pessoas que não eram da nação de Israel. Geralmente eram gentis ou próximos da cultura semita. E aí, para dizer que eles também foram agraciados, alcançados pela fé em Javé. Né? E por que é importante a gente definir esse conceito de justiça de Deus? Para que a gente sempre construa na mente das pessoas, né, dos cristãos, que a fé é um indicativo para a justiça. Então, a fé é a base do que vai se compreender como justiça. Então as pessoas falam assim, não, porque eu sou salvo em Cristo. Em outras palavras, eu criei e se manifestou a justiça de Deus em mim. Por isso eu sou salvo. Identificar os sistemas que se colocam contra a manifestação da justiça. Olha, é um exercício que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, mas eu oriento aqui vocês. O exercício é assim, no contexto aí que vocês vivem, que você está se deparando, tente identificar como é que elementos ou outras situações têm se colocado para que a manifestação da justiça não aconteça. Então, eu vou comentar com vocês assim. É possível que num determinado grupo a fofoca ela prejudica a manifestação da justiça. As pessoas não conseguem chegar ao conceito de Deus e crer em Deus porque a fofoca é maior do que o crer em Deus. Assim como também o próprio líder ele pode ser um obstáculo para que manifeste a justiça de Deus. E a gente só percebe isso ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, sistemas que não respeitam a vida em todas as suas instâncias, desde de um respeito enquanto pessoa, enquanto cidadã, até mesmo aqueles que são mais agressivos, que partem para a violência e até para a aniquilação da vida. São sistemas que se colocam contra, assim como também a miséria, a pobreza, a fome, a desnutrição, a ausência de segurança, de trabalho. E eu vou chamar tudo isso de mecanismos que bloqueiam a fé. Daí
toda uma sociedade que tem tudo isso, é uma sociedade que está vivendo em cima de sistemas de injustiça. Em outras palavras, incredulidade, idolatria. E o último, né, refletir sobre a visão e a missão da igreja, da comunidade local, em relação à proclamação da justiça de Deus. É muito comum as igrejas locais terem uma visão, né, ou terem uma missão, ou seja, um moto que fala, né, vou citar um aqui, né, por exemplo, tem igreja que é assim, fazer Deus conhecido em toda a cidade, né, ou seja, fazer com que na cidade Deus fique conhecido, né, o Deus do amor, da graça, da justiça, da paz, enfim, aí é cada... Agora vamos refletir essa visão, essa missão dessa igreja ao tema da justiça de Deus. Então, por exemplo, querem falar de tornar Deus conhecido, mas não sai para a sociedade. Então, os membros acabam entendendo, mas a sociedade não. Por exemplo, né, se você pega o jornal da cidade, né, quando eu falo pegar o jornal, não é tão literalmente, porque hoje você tem tudo na internet. Mas você vê como que a notícia chega nas pessoas, né? Então aí você vai ver assim, a cidade tem muita violência. Bom, violência é o problema. Como é que é o modo da igreja? Tornar Deus conhecido na... Então, por exemplo, um Deus de paz, né? Como é que o Deus de paz vai reinar naquela cidade? Aí a gente começa a refletir e fala assim, opa, por isso que muitas vezes a gente tem visão, tem missão para a igreja, mas a gente não consegue dinamizar porque elas não são refletidas à luz da justiça. Eu posso garantir para vocês que quando a gente faz esse exercício, o que acontece? A gente começa a ver que a igreja ganha a conotação de ser totalmente voltada para o alcance de pessoas. Em outras palavras, salvação. Fazer com que as pessoas entrem no esquema de serem salvas, porque vai se manifestar a justiça de Deus. Elas começam a crer, elas começam a acreditar. Eu vou até comentar aqui que os maiores desafios do presente século, ou do presente ano, tem sido a igreja como um local onde ela possa se colocar contra os mecanismos de adicção, né, de vícios, principalmente a questões químicas, para que as pessoas se salvem, né? E por quê? A juventude que está entrando nesse caminho. Então a gente pensa assim, eu não teria problema nenhum dizer assim, uma igreja combatendo as drogas da sociedade, ou as drogas que promovem a antivida. Não teria problema nenhum de fazer uma visão dessa para a igreja por causa do contexto atual. Por quê? Aí a gente vai trazer a fé em Jesus e lá no final a gente vai ter uma justiça salvífica, uma justiça que salva. Mas pense aí mais com o seu grupo, né? E pode entrar lá e mandar notícias aqui pra gente que a gente compartilha também. Bom, pessoal, agradecemos mais uma vez. Esse foi o versículo de número 9. Obrigado e até a próxima.